Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula nossa, no nosso curso superior de Tecnologia e Segurança Pública, na nossa disciplina de Didática e Ensino. Vamos nessa? Muito bem. Espero que vocês estejam acompanhando bem aí o nosso conteúdo no nosso fórum e tirando suas dúvidas, porque estamos aqui à disposição. As nossas tutoras, a professora Juliene e a professora Thais, estão sempre ligadas ao que vocês estão precisando para o bom andamento da disciplina, tá bom? Então vamos lá. Nossa aula hoje é a número 3, que vai tratar do processo histórico e desenvolvimento da didática. Então, nós vamos hoje falar um pouco desse momento histórico do surgimento da didática, né? Nas outras aulas, a gente falou do conceito e agora a gente vai pegar um pouco da questão da historicidade. Vamos lá. Quando é que surge, professora, a didática? Esse termo, essa noção, essa ideia. Para o Pimenta e outros, a didática surge como instrumento político para romper com a hegemonia da educação católica medieval. Vocês vão estar lembrados que, inicialmente, né, a educação, quem eram alfabetizados, quem detinham, né, o acesso ao conhecimento, né, era a igreja. Então, então nós temos aí uma hegemonia, né, uma forma de segurar essa educação. Então, a didática vai surgir para romper com essa hegemonia. Já no seu início, a didática surge do enfrentamento e no enfrentamento das contradições políticas, éticas e sociais. Então, nós vamos ter aí um enfrentamento político, ético, social dessa educação católica medieval. E aí a didática surge formalmente no século XVII, feito, né, esse surgimento da didática está atribuído ao Comênio, né, com a sua didática magna ou a arte universal de ensinar tudo a todos. Então, Comênio surge com a ideia de que todas as pessoas podem aprender e que tudo pode ser ensinado, né? Então, ele revoluciona, né, a educação medieval católica. Segundo Castro, participou dessa ambição, né, dessa didática, Ratíquio, junto com Comênio, e ambos acreditaram ter encontrado um método, né, que são os passos para o ensino e como ensinar, mediante o ensino de modo rápido e agradável. Então, como é que isso funcionava, professora? Olha, para Castro também se tratava da busca por uma instrução popular, crucial para a reforma religiosa e social. Então, nós temos aí uns pontos, ó, bem importantes, né? Nós estamos falando que a didática surge para romper, né, alguns padrões políticos, religiosos e sociais. Então, Comênio e o Ratíquio, eles já traziam essa ideia de que a instrução, né, o conhecimento poderia ser popular, não tinha que estar reservado, né? Então, aí já vai começar uma reforma. E obedecia-se a uma utopia da época, ancorada na ideia de Francis Bacon, da atenção à natureza, né? Então, como é que é isso? Olha, é o modelo que os didatas supunham imitar quando aconselhavam no ensino seguir sempre do fácil ao difícil, das coisas às ideias, do particular ao geral, tudo ao seu tempo, sem pressa. Então, essa ideia que nós temos hoje, né, do ensino, que começa da etapa mais fácil e vai ficando mais difícil, do concreto ao abstrato, do particular para o geral, e tudo obedecendo ao desenvolvimento, né, da pessoa, essa ideia, ela vem da ideia de Francis Bacon, né, desse desenvolvimento. E aí,
Comênio, ancorado em princípios doutrinários, escreveu a Didática Magna, como nós já falamos agora recentemente, ou a arte universal de ensinar tudo a todos. E aí, com isso, ele acreditava que elaborou o quê? O modo certo e excelente para criar em todas as cidades ou vilarejos de qualquer reino cristão escolas tais que a juventude de ambos os sexos, sem excluir ninguém, que todas as pessoas pudessem receber uma formação em letras, ou seja, seriam alfabetizadas, depois de alfabetizadas, ser aprimorados nos costumes, né? Então aí passava a ampliar, né, a partir da alfabetização, o acesso a mais conhecimento, né, a mais informação, que as pessoas pudessem ser educadas para a piedade, né? Também aí uma questão espiritual, e assim, nos anos da primeira juventude, recebesse a instrução sobre o que é da vida presente e da vida futura, de maneira sintética, agradável e sólida. Então, nós tínhamos aí essa ressalva sintética, né, de forma resumida, de forma direta, mas também agradável, né? Porque aprender, né, não tinha que ser algo difícil, algo que fosse desagradável. E de maneira sólida, que ficasse, né, na formação ali daquela pessoa. Bem, também ele acreditava que tanto da proa até a polpa da nossa didática, né, que fosse buscar e encontrar um método para que os docentes ensinem menos e os discentes aprendam mais. Então, em sentido amplo, né, nós temos aqui que a proa e a polpa da didática, ou seja, que ela, na sua extensão total, né, pudesse desenvolver um método que professores ensinem menos e alunos aprendam mais, né, de forma que os alunos sejam estimulados a buscar conhecimento, entendido? E também que nas escolas haja menos conversa, menos enfado e trabalhos inúteis, e mais tempo livre, mais alegria e mais proveito. Então, a didática magna traz essa ideia, né, de que as escolas primem, né, por conversas, ensinamentos, aulas mais diretas, que não sejam enfadonhas, e que aquilo que é ensinado tenha utilidade, né? Então, quando a gente, na nossa vida, né, de estudante, durante muito tempo, né, a gente ficava aprendendo algumas coisas em determinadas disciplinas que a gente pensava, ai meu Deus, para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Então, essa ideia, né, da gente aprender, seja cálculo, seja gramática, e a gente não entender, né, e o professor não trazer para a gente a aplicabilidade daquilo, traz uma certa monotonia, né? Um certo enfado para aquilo que a gente está aprendendo. Só que a didática, e lá na didática magna já dizia isso, né? Nós precisamos ter mais alegria e ter mais proveito na escola. Entendido? Vamos seguir? Também, né? Lá na didática magna, preconizava que na República Cristã haja menos trevas, menos confusão, menos dissensões e mais luz, mais ordem, mais paz e tranquilidade. Então, quando o Comênio faz a didática magna, né, esse texto, a didática magna, ele já pensa nisso, né, numa escola mais leve, que os alunos possam entender por que estão estudando tal conteúdo. Vocês concordam comigo? Concordam com a didática magna? Né? Então, nós precisamos entender, né, a aplicabilidade. Vamos seguir. Antes da didática magna, anteriormente a ela,
o termo didática, desde a Grécia Antiga, era conhecido como significação muito semelhante à atual, ou seja, indicando que o objeto ou a ação qualificada dizia respeito a ensino. Poesia didática, por exemplo. Né? Então, ficava nessa ideia, né? E aí, quando a gente está falando aqui já na nossa disciplina, a gente precisa ter claro essa relação nossa com o que a gente aprende e com o que a gente utiliza. Bem, com a didática magna, configurou-se uma tendência que voltava à finalidade do ensino para o seu produto. E foi também a partir da obra de Comênio que se evidenciaram as necessidades do ensino a partir das dificuldades e transformações que estavam ocorrendo na sociedade. Então, o que ele traz com a didática magna, né? Ele traz esse olhar para as transformações que estavam ocorrendo lá no século XVII, né, e como o ensino precisava acompanhar essas transformações. E para Marin, a didática foi influenciada e discutida por vários pensadores de diversos campos das ciências, mesmo em terreno onde predominava a contra-reforma. Então, essa didática, né, Comênio, vou inventar uma didática hoje, não, né, teve influência de muitos pensadores, né, de uma progressão histórica, um contexto histórico e social que estava ocorrendo ali naquele momento. E no século XVII, quando surge formalmente a didática, veio influenciada pelas ciências em geral, pela filosofia, né, porque os estudiosos naquela época procuravam uma forma de atuação mais organizada. Né? Então, também essa forma de atuação organizada da didática está ligada, né, a esse momento, todo esse contexto social, histórico, político, né, religioso do século XVII. O desenvolvimento das ciências nos séculos seguintes trouxe novos dados à didática, com especial destaque para a psicologia. O desenvolvimento dos estudos psicológicos ocasionou o surgimento de análises sistemáticas sobre a criança, o aluno, influenciando fortemente o campo didático, que absorveu tais dados. Então, quando a gente vai estudar hoje, né, quando a gente vai fazer um curso de licenciatura, por exemplo, que voltado para o ensino, nós temos fortemente a presença da psicologia. A psicologia entendendo toda essa dimensão da